o pior tipo de ladrão que tem é roubar o próprio Deus. Diretamente a Deus. A Deus. Não é nem a obra de Deus, é Deus mesmo. Ele fala, vós me roubais a mim. Então, e nada vai pra frente na vida dele. Ele não devolve o seu dízimo, porque acha que é muito. Vai fazer falta. Mas naquele mês, o carro dele quebra, ele fica doente, gasta com remédio, é um filho que é internado. O diabo rouba tudo que ele tem naquele mês. Ele não usou aquele dinheiro para... Peraí. Quer dizer então que dá o dízimo, a pessoa não vai ficar doente, não vai morrer. Como é que o seu esposo ficou doente, tomava medicamentos, né? Morreu do infarto? Ele não dava o dízimo então? Era isso? Que fez ele morrer antes dos 80 anos e com infarto? Ele não dava o dízimo, é isso, tá bom. Devolver o seu dízimo, mas Satanás, o devorador, devora tudo. E ele não percebe, está enganado por Satanás. E nem salvo ele é, né, irmã? Nem salvo. Porque se o ladrão que rouba o seu semelhante não vai para o céu, imagina o ladrão que está roubando a Deus. Então, porque mesmo o texto fala que Deus promete repreender o devorador, né? Para não devorar o que ele tem, se ele for um dizimista. Devolve o dízimo pela fé, que nada vai faltar, e Deus repreende Satanás, não deixa colocar enfermidade na sua família, o carro não vai ser roubado, tudo vai correr bem, porque é promessa de Deus. É promessa de Deus o carro não ser roubado, é isso? Porque deu dízimo. Tá. Mas tem que crer. Para ser um dizimista, para não ser ladrão. Tem que crer, tem que dar o dízimo. Se deu o dízimo, não creu, nada acontece. Então a culpa é da pessoa que não creu. Tá bom. Deus tem que ter fé, né? Devolver o seu dízimo e deixar Deus cuidar da sua vida, da sua parte financeira. Para não ser um ladrão e ser condenado. Ser um fariseu para ter o teu galardão, a tua glória. Eu dizer o que eu fiz para Jesus. Agora eu posso dizer o que eu não fiz e que agrada ao Senhor Jesus. Eu posso dizer aquilo que eu não fiz que fez esse referido pastor que desagradou o Senhor. Por exemplo, eu não vivo de oferta, eu não vivo de dízimo, eu não engano ninguém aqui dizendo que tem que dar o dízimo, senão vai morrer, senão vai para o inferno, senão não tem prosperidade, tá? O que tu queres que eu apresente? Eu tenho carro com dinheiro de igreja, eu tenho mansão com dinheiro de igreja, eu tenho na minha mansão piscina e quadra de futebol que o próprio regulamento deles impedia de ter. Eu ando vendo TV, como o próprio regulamento interno deles proibia, esse sujeito via TV, jogo de futebol, levava o filho para jogar no São Paulo com dinheiro de igreja. O que eu fiz para Jesus? Eu fiz aquilo que os hipócritas não fazem. Ou ao contrário, eu não fiz o que os hipócritas fazem. Ok? É isso que eu fiz para Jesus. Eu não preciso dizer o que eu fiz ou deixei de fazer, haja vista que quem vai julgar eu naquele dia vai ser o Senhor pelas obras que eu fiz. E não é você que vai me julgar, tá? Seu fanáticozinho. Vai te libertar dessa idolatria ao Lorival, a família Miranda. E digo também para os outros, vão se libertar das idolatrias de vocês, porque vocês são idólatras, piores do que católicos. A pessoa acha que é o Lorival que salvou a pele dele, porque teve um problema lá e começou a pregar o Lorival e ele ficou bem. Foi o Lorival que pregou? Foi. E quem acusou ele? Foi o Espírito Santo. Se você tem que agradecer a Deus, não é a Lorival, um pobre mortal, miserável, como qualquer um de nós nessa terra. E um sujeito ainda que ganhou a vida com dinheiro do dízimo dos pobres. Isso eu não fiz. Essa condenação na minha vida eu não tenho. Tá? Porque Paulo não explorou os pobres. Paulo vivia do seu próprio suor. Ganhava sim, não vou dizer que não ganhava, porque ele defendia que o obreiro digno ganhasse o seu salário, mas é um salário básico, simplesmente para o custeio da viagem, da pregação e para comida e bebida para o pregador. Não é para estar ostentando carrões, luxos, mansões, empresas e um monte de coisas que a gente nem sabe. Só Deus é que sabe. Tem coisas que não está nem na internet, que só Deus é que sabe. Porque eles colocam no nome dos outros, eles utilizam laranjas. Como é que você vai saber se é bem deles ou não é?
O que está lá no cartório, o que está na internet, a gente sabe, mas quanto que não se tem? Então, o fanático vai te converter desse fanatismo. Jesus não deixou herança. O apóstolo Paulo pregou o evangelho confeccionando tendas, trabalhando e morando de aluguel. Não tinha luxo. Morreram a maioria dos discípulos, apóstolos, todos pobres. Tá? Não deixaram herança, não ficaram ricos em nome de Deus. Não criaram instituições religiosas para ficar milionários. Tá ok? Então eu não preciso explicar para você o que eu fiz ou deixei de fazer para o Senhor Jesus, que Ele sabe muito bem. E outra coisa, se você fosse um sujeito assíduo aqui no meu canal, você viria o que eu fiz ou deixei de fazer aqui no canal. Que serve para a obra de Deus, querendo ou não. Porque você acha que eu estou aqui simplesmente para atacar essas igrejas imundas? Não só para isso, para muito mais coisas. Tá? Para muito mais coisas. Para atacar igrejas imundas e pastores imundos? Não, sobre muito mais coisas. Se você for analisar os vídeos que tem variadas temáticas, vocês vão perceber isso. Mas o fanático não percebe. Esse sujeito apareceu naquele vídeo que eu fiz da pastora Nadir, que deu aquela profecia para o Lorival e para a Débora. Lá eu não concordei com a pastora Nadir. Eu disse, se é de Deus vai se cumprir, se não é, não vai se cumprir. Não falei mais do que o óbvio. Inclusive, para o fanático, querendo ou não, se cumpriu, ou está se cumprindo. Por quê? Ele está falando? Ele participou aí no programa da Voz da Libertação? Ele está andando? Ele está com a cara desinchada? Ele ainda está em tratamento. Ainda está em tratamento. E não venha com mimimi. Eu estava procurando aqui, agora veio um barulho, eu estava procurando aqui no YouTube um vídeo que ele aparece dizendo assim, ó, uma nota de 100 reais. Uma nota de 100 reais, ele aparece assim, ó, e a contribuição? Levanta a mão, meu irmão, e a contribuição? Essa coisa eu quero falar com vocês sobre isso. Já. Eu não faço isso. Eu vou mostrar para vocês a tática perversa de mostrar o dinheiro para depois receber mais dinheiro. Quando você em Deus deposita a sua fé,